Olha, sobre este assunto nós vamos conversar agora ao vivo com o nosso analista de política internacional e professor da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Professor, uma excelente noite para você. É sempre bom a gente trazer assuntos também que competem a América como um todo. Cuba realmente é uma situação bem à parte. Quando os problemas de Cuba começaram, professor, vamos começar por aí para que o nosso telespectador entenda também essa ligação entre os Estados Unidos e a ilha de Cuba. Boa noite, Elias. É uma satisfação grande. O caso específico de Cuba, desde a Revolução, que congelou o patrimônio, expropriou patrimônios de cidadãos americanos, a relação anda espinhenta entre esses dois países. Durante a Guerra Fria, a União Soviética fazia um esquema comercial de Cuba que não segue a nossa lógica de trocar produtos por uma moeda e aí o país converte em outras. Eles faziam um esquema camarada, comprando o que Cuba tinha a vender e ofertando tudo o que o país precisava comprar com aquela necessidade. Então, desde a década de 90, 1990, a situação econômica de Cuba tem se arrastando em bastante dificuldade, mesmo o embargo econômico existindo desde a década de 1960. E professor, mesmo pequena economicamente, a ilha tem uma força simbólica nas Américas. Quais são os maiores destaques diante de todas essas questões? Elias, a primeira coisa que eu chamaria a atenção diz respeito à política dos Estados Unidos. A política externa americana é extremamente influenciada pela população latina que vive naquele país. Um dos principais estados a decidir as eleições nos Estados Unidos é a Flórida. E ali existem bastante oposicionistas do atual regime, não só em Cuba, mas também de outros países latino-americanos, o que acaba moldando um tanto o que os Estados Unidos faz em relação aos vizinhos. Fora isso, o que a gente tem é uma política de enfrentamento à grande potência que é os Estados Unidos e vira e mexe outros governos da região adotam uma linha semelhante e formam blocos, ou grupos para manifestar simultaneamente o descontentamento com a situação dos Estados Unidos. Professor, quais são os maiores problemas vividos pelos cubanos atualmente? Bem, certamente o maior problema é o desabastecimento. O país é uma economia relativamente pequena, tem setores que ela é competitiva e até lidera na escala mundial, mas o país é deficitário, então ele tem bastante dificuldade de comprar insumos. A energia e petróleo é um deles, especificamente. Ele tinha um parceiro que fornecia a um custo relativamente baixo, a Venezuela, mas a economia venezuelana do petróleo está dilapidada, está ultrapassada, então boa parte das refinarias estão travadas e com isso traz dificuldades para o país. Ele estava saindo um pouco da crise recebendo turistas. Só a título de comparação, o Brasil inteiro recebeu 4,2 milhões de turistas e Cuba, minúscula, recebeu mais de 3 milhões, atraindo bilhões de dólares em receitas. E a pandemia reduziu isso bastante. No ano de 2021, entraram apenas 500 mil turistas no país. Isso significa, com menos dólares entrando, menos euros entrando, mais dificuldade de adquirir produtos vindos do resto do mundo. Pois é, professor, a pergunta que eu faria agora seria justamente nesse mesmo sentido. Queria entender de que forma Cuba tem levado a economia nos últimos anos, então o turismo seria aí o principal fator econômico? Pois é, a Constituição de Cuba é recente, reconheceu a propriedade privada singular e não só a propriedade privada coletiva. Na década passada ele já havia feito zonas especiais para admitir propriedade privada, inclusive de estrangeiro. Um dos grandes investimentos foi exatamente no setor hoteleiro, criando grandes resorts para atrair essas divisas, mas também no setor industrial. Cuba tem uma indústria que responde a 37% da economia do país, especificamente na área de medicamentos e biotecnologia, ela é liderança e aí muitas empresas também querem aproveitar da mão de obra extremamente qualificada e também se instalaram ali. Agora, professor, de que modo também os embargos americanos atrapalharam o futuro da ilha? É muito grande. Dentre outras,
Como resposta às manifestações de julho do ano passado, os Estados Unidos proibiu viagem de qualquer cidadão americano para a ilha, reduzindo bastante a chance de turismo. Lembrando que eles estão apenas algumas dezenas de quilômetros, né, no caso da Flórida, e havia um roteiro bastante vibrante de embarcações, né, dos roteiros navais, os cruzeiros marítimos, que saíam dos Estados Unidos, passavam em Cuba e iam para outras ilhas. Da mesma forma, vindo da Europa e passar uma temporada nas Américas, também fazia a escala em Cuba. Fora isso, congelando qualquer patrimônio cubano nos territórios dos Estados Unidos, inclusive banco americano, dificulta pagamento para compras feitas ao redor do mundo, mas cujas instituições estejam nos Estados Unidos para fazer a intermediação da transação financeira. E, professor, para a gente poder concluir essa conversa, qual é o motivo também que a ilha continua sendo um problema para os americanos? Bem, além da posição crítica, ele é um regime diferente dos vizinhos. Apesar de constitucionalmente se declarar democracia, é um regime de partido único, o sistema, né, de participação popular é diferente. Apesar da Constituição garantir o direito de manifestação e a liberdade de imprensa, ela proíbe a iniciativa privada de possuir participação nessa mídia. O país tem 4 jornais, 4 televisões e 5 rádios, todos eles estatais, o que contrasta, né, o que é bastante diferente da realidade dos Estados Unidos, que pretende difundir um modelo de democracia e de liberdade de expressão mais semelhante com o seu e com o nosso, né, do Brasil, do que eles possuem lá naquele país. Professor Vladimir Feijó, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente fica muito feliz com toda essa bagagem intelectual. A gente agradece muito. Na próxima semana a gente volta a conversar.